Olá pessoal, bom, hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito difícil, tá? Você foi lá e fez uma operação ruim, comprou um ativo ruim, e aí você não está conseguindo sair dele, tá? E, cara, não tem perspectiva, você está começando a ficar sem perspectiva nele. Bom, tem duas soluções, tem duas situações, tá? Se aquilo é pouco significativo para sua carteira. Se é pouco significativo, tudo bem, beleza. Você deixa lá, tá? Continua a sua vida. E se é significativo? O que você vai fazer? Bom, assim, depende do ativo que você tá. Tô na Cogna, Via Varejo, IRBR, Cielo, né? A primeira pergunta, o que te levou a comprar esses ativos? Não, foi o Instagramer lá que falou que isso daí ia me deixar rico. Não, eu não vi nenhum Instagramer falar que aquilo ia te deixar rico. Não vi. Realmente desses ativos não. Eu não conheço nenhum. Tá? Inclusive, se você tiver o vídeo, se você tiver a recomendação, você me fala. Tá? Porque eu não vi isso daí. O que eu vi são pessoas falando desses ativos, né? Como falam de todos os outros. Então tem gente que fala, não, porque Petrobras é tanto, Vale é tanto, tá? Todos falam isso daí. Então a questão não é quem deu a informação ou quem você achou que aquilo não era recomendação. Então o pessoal tá falando muito aí de alguns Instagram, não, porque o cara recomenda. Não, eu não vi nenhuma recomendação, gente, desculpa. Você viu alguma coisa e você achou que era uma recomendação. Tá? Tanto que todos eles, principalmente os sérios, esses que estão lá no topo da cadeia lá dos Instagram, eles falam, oh, isso não é recomendação. Inclusive eu falo isso no meu vídeo, olha, eu tô falando esse head aqui, mas não é a minha recomendação. Eu só tô respondendo uma pergunta do que poderia ser uma alternativa, mas não é recomendação. Uma coisa agora é diferente, por exemplo, não é recomendação, mas tem uma força um pouco maior. Mas continua não sendo como. Quando eu falo, gente, eu estou na HGLG11, tá certo? Embora eu fale não é recomendação, tá? Não é recomendação mesmo, mas eu entendo que tem uma força um pouco maior, tá certo? Um pouco maior do que um cara que já chega e fala, isso não é recomendação, isso aqui é minha carteira pessoal, blá 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 blá. Mas quando o cara fala que não é recomendação, tá? Não é recomendação mesmo. Então, se você pegou e foi lá e bateu enter, isso é um problema seu. Então, é você que tem que resolver. Não adianta você chegar e falar assim, não, é porque eu estava assistindo uma live e esse cara falou isso. Cara, não adianta falar isso daí. Não adianta falar isso daí, tá? Porque quando a coisa é no seu bolso, é você que tem que resolver. Então, vamos lá. Né? O que você pensa? A minha primeira pergunta é, você está se dando bem com derivativos, com trava horizontal de linha, com booster reverso, com a linha de Mannerheim? Se você tiver, comece a repensar se não é o caso de você sair das posições ruins e começar a entrar em posição que você já ganhou dinheiro, que você já viu que você domina a estrutura. Tá? Minha pergunta é essa: será que vale a pena você se estressar com uma posição que você tá lá vendo, assim, cara, essa posição aqui todo dia tá piorando. Tô vendido input da Cogna, tô vendido input da Via Varejo. Será que vale a pena você continuar nessas posições? Eu acho o seguinte, a minha opinião é o seguinte: eu não são ativos que eu gosto, não tem nada a ver com a qualidade da empresa. Mas alguns ativos eu tenho evitado, o que é? Que eu começo a evitar e agora, infelizmente, a Petrobras é um outro ativo que eu estou começando a diminuir a exposição nele em derivativo. E por quê? Porque o mercado está mudando, só por isso. O mercado está mudando. Porque eu estou vendo que, por exemplo, tem ativos que eles estão muito melhores em termos, em termos de liquidez, não liquidez volume de negócio, mas liquidez chamado liquidez operacional, que não tem nada a ver com essa liquidez que o pessoal apregoa. Quando qualquer Instagram que você pergunta, fala, não, em que ações que você faz, né, os seus derivativos? Tu não fala Petro, não, é Petro, é Bova11. É verdade, Petro e Bova11, eles têm bastante liquidez histórica. Você vai lá, abre o book no passado, você vê que tem liquidez, mas muitos deles tem o quê? A Ambev, por exemplo, tem bastante liquidez operacional. O que é essa liquidez operacional? Você ir lá e vai ver lá, abre o book dele para você ver. No lote de um lado 300 kg, do outro 250 kg. Vai ver o da Petro.
25 quilos de um lado, 20 do outro. Aí só que como você vai operar lá 5 quilos, você não vai perceber isso daí. Você vai lá, coloca, vai sair um negócio, no precinho justo lá, na vol justa vai sair, né? Então esses daí acabam que tendo o quê? Tendo uma certa liquidez, só que no caso da Petro, ele tem uma liquidez, tá? Só que a liquidez histórica dele é boa. Mas a liquidez operacional não é tão boa quanto a Ambev. Ambev e a Itaúsa estão ganhando liquidez operacional. Então é isso que eu gostaria que você prestasse atenção. Então de novo a pergunta. Você faz questão de recuperar, obter o seu ganho em determinado ativo? Eu não faço questão. Eu vou onde está bom. Tá certo? Eu vou onde tá bom. Tá? Então será que no caso, você que está enforcado em opção vendida de Cogna, de Via, da Cielo até, que mais aí, né? Da IRB, será que não é o caso de você pensar em estar trocando isso daí, talvez por uma operação, por um strangle coberto, ou por alguma outra operação de capital? Mas não é essas operações de capital que você tira 1,50 para pagar 2 no final. Não, você tem que tirar 2,50 para ver se você paga 2 no final. Essas que eu tô falando, não são essas jaquentas aí, tá bom? Então dá uma pensada nisso daí, tá? Dá uma pensada tipo no strangle coberto, no strangle perene, por exemplo, ou no strangle coberto redeado com put, né? O que seria um strangle coberto redeado em put? É você pegar um exemplo lá de você vender uma call, né? Vamos pegar aqui um exemplo, né? Você vende uma A26, compra uma A29, vende uma M29, tá certo? Você tem essa estrutura aqui, em que se o mercado ficar entre 26 e 29 você paga R$3, só que aqui você tira, por exemplo, R$3,60, você paga R$3 no final, tá? Será que não é melhor você olhar para alguma estrutura assim, para você ver se você consegue, né, ir ajustando lá, se concentrando, né, num ativo que ele tem liquidez para sair? Isso daqui na Petro, né, é comum isso daqui. Tá certo? Na Petro é comum. Será que não é hora de você começar a pensar nisso daqui e realmente caminhar para uma operação em que aos poucos você vai reduzindo a sua exposição ao risco? Agora, se você faz questão de recuperar o seu capital que você está perdendo numa operação de venda de put vamos dizer assim, não, eu estou vendido aqui em put na COG, na Via, não, eu faço questão de recuperar neles, então aí talvez você tenha que começar a estudar estruturas mais possantes nesses ativos aí, tá? Só que tem alguns ativos que já começaram a perder realmente todo o potencial de recuperação, não do ponto de vista do ativo subir, mas porque as estruturas dele já começam a ficar cada vez mais difíceis de montar e você começa a ter que pagar muito para rolar as estruturas de put vendida. Então dá uma pensada nisso daí, e estuda aqui o canal.